rigidez, tristeza e fome. Tristeza, depressão e mutilação. Sono, admiração e reconhecimento. Meu nome é Lorena Nolasco, eu sou psicopedagoga e eu sou consultora educacional, 30 anos de experiência. E eu já vi alguns transtornos assim, muito mais em meninas do que em meninos, e eu penso que a gente pode conversar muito sobre isso. O meu nome é Marina e eu sou estudante de nutrição. E no final de 2014 eu tive um caso de transtorno alimentar na minha família. A minha irmã teve anorexia nervosa e ela começou a desenvolver esse transtorno com 13 anos mais ou menos, mas se agravou muito quando ela estava fazendo 17 anos. E o transtorno alimentar dela começou com uma bulimia esporádica e aí foi até evoluir a uma anorexia nervosa quando ela já não comia mais praticamente nada. Meu nome é Bárbara, eu sou estudante de nutrição na oitava fase e minha relação com o transtorno alimentar não foi muito boa porque no caso eu tive transtorno alimentar. A família é fator primordial para diagnosticar, né, para ver os primeiros sinais. Então, tudo que é de mais ou de menos deve ser investigado. Isso acontece também desde a criança bem pequenininha até o adolescente, até a fase adulta. E sempre o profissional para ser procurado primeiramente para fazer um bom diagnóstico de transtorno ou de distúrbio é um bom psicólogo, um nutrólogo, um bom nutricionista, pode ajudar bastante. Eu acho que a família talvez seja o principal apoio no tratamento e os profissionais que eu acho importantes e que foram importantes para minha irmã foi o psicólogo, que ela frequentou o psicólogo, psicoterapeuta e também psiquiatra. Ela foi diagnosticada com depressão também. E também eu acho que o nutricionista é importante, um apoio nutricional. Eu acho que a família é essencial, porque dependendo do contexto em que a pessoa está, é a família que vai estar em contato o tempo todo, assim, com aquela pessoa, o tempo todo não, mas na maior parte do tempo. E essa importância é muito grande é porque pode tanto ajudar no processo como atrapalhar. E nos casos em que agravam, em que atrapalham, são de forma muito forte, assim. E eu acho que essa é a importância da família. E que muitas vezes eu acredito que sirva mais para atrapalhar do que para ajudar. E dos profissionais eu não sei. Eu acho que no caso de transtorno alimentar seria um caso de intervenção multidisciplinar. Eu acho que é essencial, assim, que tenha essa visão mais ampliada, né, da saúde, porque transtorno alimentar é uma coisa muito mais complexa até do que a gente conseguir entender teoricamente. Então, acho que todos os profissionais têm que ter uma visão ampliada sobre isso. A mídia tem um fator muito importante, né, na vida de todas as pessoas. As propagandas, os estereótipos, principalmente. Então, a busca do corpo perfeito é sempre o do outro, não o que eu tenho. E eu acredito ainda que deva haver uma mudança muito radical na exposição dessas pessoas ou desses ideais de beleza. Porque cada um é cada um, não tem como. Mas a gente quer fazer sempre a projeção no outro, né? Então a mídia precisa prestar atenção nisso. E a gente já começa a ver algumas mudanças aí interessantes para serem discutidas. Eu acredito sim que a mídia pode vir a causar transtornos alimentares, porque hoje em dia a gente vive uma imposição muito grande de um estereótipo que muitas vezes é inatingível. E a gente acaba não aceitando a nossa condição genética. Por exemplo, a minha irmã, ela foi uma criança magra, mas ela nunca teve uma genética de uma menina super magra, como ela gostaria de ser.
E a mídia passa a magreza também como sinônimo de sucesso, como se as pessoas gostassem mais das pessoas mais magras, as pessoas magras são mais elogiadas, tem um enfoque muito maior. Então, eu acho que tudo isso, às vezes, até não conscientemente, mas inconscientemente, afetam principalmente as mulheres, né? Acho que sim, muito. No caso, acho que a mídia tem um papel muito importante. Só que eu não vejo a mídia como quem causa o transtorno alimentar. Eu enxergo como ela é uma parte de toda essa estrutura, né, que eu comentei. Então, assim, a mídia é só mais uma ferramenta desse sistema que causa o transtorno alimentar. E, assim, eu tenho essa visão hoje, enfim, por eu me envolver, né, com o movimento feminista e tudo mais, então, assim, eu consigo ter essa clareza. Só que muitas vezes é confundido, assim, de que a mídia é quem causa isso. Na verdade, é só uma ferramenta, né? Porque é o meio de comunicação de quem está controlando a gente para quem está sendo controlado. Eu não sei dizer exatamente quando, né? Porque até perceber já estava muito avançado. E eu acho que eu tinha dos 12 para 13 anos. Eu fazia dança na época. E aí eu tinha um relacionamento bem complicado com o meu próprio corpo, porque minha família toda não são pessoas magras, né, assim, dessa magreza que a gente diz que é magra, porque na verdade é todo mundo magro. Sempre foi todo mundo bem encorpado e assim eu estava começando a desenvolver, então na adolescência meu corpo começou a crescer, né? E eu comecei a ter problemas com isso, muito por causa da dança, né? Porque na dança tem isso muito forte, assim, de você ter a estética, né? Bem certinha e tal. E aí eu passei por uma fase, assim, que eu comecei a acessar mais a internet, assim, a gente tinha computador em casa, daí comecei a ver pessoas de dieta e tal. E aí entrei em alguns sites, blogs, não lembro, que davam dicas, assim, e aí eu comecei a implantar várias estratégias na minha alimentação, que aí eu comecei a contar calorias, aí tipo eu era expert nos rótulos, assim, sabia certinho como fazer a regrinha de 3, assim, tal, se eu precisava dividir um alimento, porção, né, tipo uma porção e meia, conseguia fazer tudo bem tranquilamente, assim, de cabeça, e então minha alimentação começou a ser toda regrada, começou assim, pelo que eu me lembro, não consigo ver certinho quando começou, mas iniciou assim, então comecei a diminuir muito minhas refeições, né, então tipo, eu lembro assim que minha avó achava graça, eu morei com a minha avó, minha avó achava graça, assim, que eu cortava o pão no meio, a banana no meio, eu faço o que com essa outra metade da banana? Ah, não sei, eu vou comer essa metade aqui, né, e aí foi diminuindo cada vez mais, e aí eu também comecei a aumentar o exercício físico. Comecei a emagrecer e a minha avó comprou uma balança para se pesar em casa. E eu comecei a me pesar todo dia. E aí eu percebia que da noite para manhã eu emagrecia quase meio quilo, porque é o que, né, de um dia pro outro, assim. E aí eu vi que, tipo, dormir emagrecia e comecei a dormir mais e também comecei a emagrecer muito. E nesse emagrecer muito eu comecei a perder a força e eu não dava mais conta das aulas de dança. E aí eu acabei ficando muito em casa, eu lembro de perder muitas aulas naquela época, tanto de dança quanto de escola, assim, e acabei dormindo muito. E aí a minha família começou a achar que era questão de adolescência, enfim, muito cansaço, e eu lembro de passar muitas horas dormindo, quase o dia todo, assim. Aí eu lembro que eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era me pesar. E funcionava, né, porque aí o tempo que eu não estava dormindo também, quer dizer, o tempo que eu estava dormindo eu não estava comendo. E aí, quando eu estava acordada, eu fazia exercício físico, mesmo sem força. E eu lembro que foi uma época que eu comecei a dar aula de baby class, numa escola particular, assim. Então a gente tinha que ir, tipo, vestida de bailarina, né, tipo, bonitinha, assim. E eu lembro que as menininhas, acho que elas tinham 3, 4 anos, eram bem pequenininhas. Elas me achavam muito bonita, assim, porque eu tava muito magra e já começava a aparecer os ossos, né, na roupa, porque a roupa de balé é muito grudada, assim, no corpo. E aí começou a aparecer as costelas, as pernas muito finas. E elas me olhavam e elas diziam, nossa, você parece uma bailarina de verdade. E aí aquilo me chamava muita atenção, porque ver a admiração das minhas aluninhas, assim, tipo, me deixava muito feliz.
Só que o problema é que eu fui enfraquecendo tanto que eu já não tinha mais condições de dar as aulas. Nem de fazer as aulas, né, que eu fazia, nem de dar as aulas. E aí, acho que esse foi o ponto que eu percebi que tinha alguma coisa errada, porque dança era o que eu mais amava, assim. E aí, aquilo começou a me atrapalhar. E outro ponto foi também as minhas roupas, elas estavam tão justas que eu não sabia o que fazer, que às vezes eu prendia com clipes ou grampos, assim, pra não caírem. E foi quando a minha mãe percebeu, assim, que eu tava com um pijama de um tecido que fica bem, tipo, soltinho, tipo cetim, sei lá. E aí que ela percebeu, assim, quando ela viu, tipo, os ossos, tudo, que ela percebeu que tinha alguma coisa errada e ela regalou o olho, assim, porque parece que até então ninguém tava percebendo. Tava só todo mundo me elogiando muito, que eu tava muito bonita, tava magra e tal. E aí quando chegou no limite foi que a minha mãe percebeu, assim, que tinha alguma coisa errada também. Eu não tive ajuda profissional. Eu não cheguei num estágio tão grave assim que eu precisei, né, tipo, de internação. Eu lembro que eu emagreci mais de 10 quilos em menos de um mês, agora eu não sei dizer, tipo, o tempo que foi aquele período mais grave, assim, né. E aí foi quando a minha professora de dança chamou os meus pais para conversarem, porque tava atrapalhando, né. E aí, nisso de atrapalhar, que eu meio que, tipo, tiveram uma conversa bem séria comigo. E, enfim, assim, eu não consigo lembrar muito bem dessa transição, porque eu acho que foi uma coisa que minha mente bloqueou um pouco, assim. Porque, que nem, hoje eu falo muito bem, eu falo tranquilamente sobre isso, porque, de novo, com o meu envolvimento com o feminismo e por saber da importância de a gente discutir isso na nutrição, eu consigo falar. Eu lembro que no começo do curso, em algumas aulas que era proposto falar sobre isso, eu não conseguia falar, era um bloqueio muito grande. Chorava muito, né? Enfim, porque cria um trauma na gente. Hoje eu consigo falar porque eu vejo a minha importância de lutar politicamente pra mudar isso, assim. E aí eu consigo falar sobre isso, mas conheço várias pessoas que não conseguem ainda falar sobre. Eu só lembro de flashes, assim, eu lembro muito de dormir, das pessoas me elogiando muito e de quando eu já não dava mais conta nem de andar de bicicleta, assim, pra ir até a escola, que eu ia de bicicleta. Então, tipo, eu lembro disso, assim, lembro de emagrecer, lembro de me pesar, assim, lembro sempre que se eu não tinha emagrecido pelo menos 500 gramas, aí era um sofrimento muito grande. Aí eu tive períodos de compulsão alimentar depois daquilo, porque aí, tipo, tinha uma pressão muito grande pra eu comer, pra eu me alimentar, e aí nisso de não conseguir ter essa relação boa com o alimento, eu tinha compulsão alimentar muito exacerbada. E nisso eu tive um ganho de peso muito rápido. E aí como a minha perda de peso foi muito rápida, eu perdi massa muscular e ganhei em gordura depois. E aí foi muito... Eu acho que eu não sei dizer o que foi mais traumatizante, assim, porque eu continuava não tendo força. Aí já me considerava muito gorda, né, porque eu tinha engordado tudo que não era para engordar e continuava a pressão para eu continuar me alimentando. Então, assim, foi muito conturbada essa recuperação, porque não foi uma recuperação, eu continuei não tendo uma boa relação com a minha alimentação, continuou um transtorno alimentar, mas aí eu ganhei peso e aí veio o lado ruim, que foi as pessoas, tipo, dizendo, nossa, você tava tão magra, tava tão bonita, agora você engordou, que pena, né, agora você vai ter que fazer outra dieta, as pessoas, né, que não tinham relação próxima, assim. E aí foi 2 períodos muito conturbados. E aí o que eu comecei a ter uma relação boa com a minha alimentação foi quando eu me mudei pra Floripa mesmo, assim, que aí eu tive que morar sozinha e eu comecei, e aí foi quando eu entrei na nutrição, né, que aí eu comecei a ter contato com a alimentação intuitiva, comecei a pensar mais em mim e na minha saúde mesmo. Mas o meu motivo de entrar na nutrição foi porque eu queria emagrecer tudo aquilo que eu tinha engordado. Eu acho essencial, principalmente na nutrição. Eu acho que a gente tem que parar e falar sobre isso. E a gente tem que parar de falar sobre isso como uma coisa assim de, tipo, ter pena das pessoas, sabe? Tipo, ai, tadinha, passou por esse transtorno, vamos tentar recuperar essa pessoa e aí tá tudo resolvido. Eu acho que a gente tem que reconhecer que isso é um problema estrutural, porque... E agora eu não tô dizendo que homens não têm transtorno alimentar, mas não é coincidência, né? Essa prevalência maior em mulheres.
Então a gente tem que reconhecer que isso é uma questão de gênero, a gente tem que reconhecer que o patriarcado tem grande influência nisso, a gente tem que reconhecer que o sistema lucra com a insatisfação das mulheres. Então a gente tem que começar a pegar nesses pontos, assim. Enquanto a gente não falar de saúde efetivamente, enquanto a gente ficar falando de casos pessoais, a gente não vai avançar. Assim, a gente ainda não fala sobre transtornos alimentares, a gente não fala sobre gordofobia, a gente não fala sobre pressão estética, então a nutrição muitas vezes é usada esteticamente e não tenho nada contra a nutrição estética. Acho que é uma área a ser estudada, mas ela está sendo usada a favor da indústria. E assim, essa indústria está sendo usada a favor de um sistema que a gente tem que começar a falar sobre essas estruturas e não sobre os casos isolados, né? E assim, essa é a minha opinião enquanto feminista e enquanto aspirante a nutricionista que vai lutar pra gente desconstruir essas coisas e alguém que está desesperado para conversar sobre isso e não vê possibilidade disso acontecendo no nosso curso. Bom, toda a minha experiência foi dentro de escola, né? E aqui em consultório eu tenho poucas meninas, assim, porque eu percebo muito esse transtorno mais nas mulheres do que nos homens. E de pequenininho a gente vê muita obesidade infantil, né? Então, muito ligado ainda à saúde, que a criança gordinha é a criança saudável. E eles vão crescendo e nisso vão se transformando em outros tipos de necessidades, principalmente patologias que possam trazer transtornos bem graves. E eu acompanhei bem poucos casos assim, principalmente de anorexia, mas a gente fez uma adaptação junto com a equipe multidisciplinar que estava envolvida junto no caso, mas o grande vilão para nós sempre foi a obesidade infantil. Então essa sim nos preocupa e que a gente teve que fazer grandes projetos de ações para a conscientização das próprias famílias. Eu sempre falo que a gente tem que procurar a escola um pouco parecida com o que a gente tem como missão de vida, valores da nossa vida, né? Então a experiência que eu tenho sempre foi muito positiva, assim, a gente tirava um pouco dos estereótipos, apesar de achar que a estética tem que ter, independente de como ela se apresenta. Então, uma criança bem arrumada, uma criança sadia, uma criança com higiene adequada, né? Um jovem também. Então, o que a gente fazia na escola e o que eu sempre considero importante aqui no consultório, fazer orientações de grandes projetos. E quando a gente envolve essas pessoas nesses projetos, eles acabam se identificando e alguns buscam ajuda dos próprios professores, dos próprios colegas, e a gente vai orientando aonde que ele deve ir para poder se resguardar do desejo dele, né, de mudança ou não. Hoje o transtorno alimentar, ele traz bastante sinais, assim, em tudo quanto é lugar. Não só no ambiente escolar, como no ambiente também de lazer, como no ambiente de clubes, nos cinemas, aonde a gente caminha, a gente sempre vê. E isso vai muito dessas aceitações, né? E claro que todos os profissionais devem ter outros profissionais de reserva. Se vir para mim e eu não sou especialista em transtornos alimentares, eu tenho um colega, uma pessoa que eu posso indicar. Isso faz com que esse profissional seja multifuncional. Então não dá apenas para eu dizer, ah não, essa não é minha área e você procure quem você quiser. Não, a gente tem que fazer uma boa orientação, a gente tem que se colocar. Muitas vezes a gente trabalha em parceria. Então, como eu trabalho aqui na psicopedagogia com crianças com transtorno de comportamento, a gente tem um leque de profissionais que a gente vai trabalhar para que isso seja mais rápido, que a gente tenha bons resultados e que essa pessoa seja mais feliz. Então, quando minha mãe descobriu o transtorno alimentar da minha irmã, foi quando ela estava com bulimia, ela tinha episódios de indução de vômito quando ela já estava com anorexia, então era assim, ela comia muito pouco e o pouco que comia ela vomitava. Então quando minha mãe pegou ela vomitando, foi quando minha mãe descobriu, a minha mãe não conseguia entender aquilo e minha mãe bateu na minha irmã,
ela entendia isso como uma frescura. Ela não entendia que isso tudo tinha um viés psicológico por trás disso. E a minha mãe, minha família sempre foi muito exigente, assim, quanto ao corpo, tá? A pessoa tá magra. As minhas avós também sempre foram muito críticas quanto à aparência e também quanto à delicadeza, assim, porque a minha irmã, ela nunca foi uma menina delicada, uma menina que, assim, é aquela menina que gosta de rosa e gosta de... A minha irmã sempre gostou de rock, sempre gostou de usar roupa preta. Ela não é uma menina delicada, como talvez a minha mãe gostaria que ela fosse. Minha irmã sempre foi mais alta, maior, e a minha mãe sempre foi muito crítica com isso. E acho que isso tudo foi influenciando a minha irmã a querer um pouco, talvez, se infantilizar. Então, quando minha irmã teve o transtorno, eu lembro que ela não queria ter seio, ela escondia, pressionava, usava top, ela não queria que aparecesse, ela queria meio que se infantilizar, talvez para minha mãe gostar mais dela. Eu imaginava que a minha família fosse gostar mais dela, ela desse jeito. E quando ela começou a emagrecer, ela começou a receber muito elogio por estar emagrecendo, por estar magra, e nossa, como você está bonita. E isso acabava estimulando ela a querer perder cada vez mais peso. E nesse período, assim, a minha irmã, ela não tinha vontade de sair de casa, porque ela já estava com depressão, então ela ficava trancada no quarto, ela tinha um mau humor, assim, frequente, ela não gostava de conversar com a gente. Eu ia visitar meus pais e ela, às vezes, queria conversar com ela dizia, sai daqui, não quero falar com você. Era bem complicado. Então, a minha irmã, depois de um tempo, ela tentou, com o transtorno alimentar, ela tentou suicídio e ela foi internada. E quando ela foi internada, ela já estava com uma desnutrição bem agravada, já estava com cabelo, ela perdeu muito cabelo, dava pra ver a pele dela, ela estava muito, muito abatida mesmo por todo o quadro, assim. E aí a gente descobriu também, depois disso, que ela se mutilava muito. Eu acho que a própria bulimia, a própria anorexia é um tipo de mutilação, sabe? E aí a gente descobriu que ela se mutilava, ela se cortava em lugares que a gente não pudesse ver. E depois que a gente conversou com ela sobre isso, ela falou que quando ela se cortava era como se a dor física amenizasse a dor psíquica que ela tinha. E foi muito complicado, assim, quando ela foi internada, os meus pais continuavam não entendendo, assim, tanto é que os meus pais, eles se culpavam um ao outro, ou queriam achar algum culpado para isso. Meu pai também dizia assim que, ai filha, o que faltou para você? O pai sempre lhe deu tudo. Mas meus pais não conseguiam enxergar que o que faltava para ela, na verdade, fosse atenção e carinho, porque meus pais sempre foram muito ausentes, muito ligados ao trabalho, então não tinham muito tempo para ficar junto com a gente e tudo mais. E aí, quando o médico atendeu minha mãe no hospital, falou que minha irmã precisava ser encaminhada para o psiquiatra, precisava fazer um tratamento. E aí, quando minha mãe foi consultar com a psiquiatra, eu lembro que eu fui junto, né? Eu fiquei fora da sala. E a psiquiatra, ela relatou para minha mãe, né? Minha irmã me contou que a minha mãe precisava de um tratamento junto com a minha irmã, porque toda a minha família, na verdade, porque a minha família sempre foi uma família meio problemática, assim, então acho que isso refletiu muito no estado da minha irmã, assim. E a psicóloga e o psicoterapeuta, assim, foram muito importantes para ela. Ela conseguiu se entender melhor. No começo do tratamento, ela negava muito ainda isso e não conseguia aceitar que ela precisava de tratamento, que ela precisava deixar aquilo de lado. E eu lembro que eu falava pra ela, olha, Du, esse caso dessa menina, que bonito que ela ficou, ela conseguiu se recuperar, ela tá bem, tá feliz. Mostrava um caso pra ela, ela não queria olhar, ela queria negar aquilo.
E hoje em dia já, né, se passou 2 anos disso, e hoje em dia ela busca combater isso. Por exemplo, quando ela me contou o caso de uma menina que é conhecida dela, que ela começou a perceber que a menina estava com transtorno alimentar e ela foi buscar ajudar a menina. Então, é isso, eu acho que a família é muito importante. O transtorno alimentar da minha irmã, ele foi ruim, sim, porque causou várias mazelas, assim, para ela, mas no final de tudo foi uma coisa que fez a minha família melhorar, sabe? Hoje em dia a minha família é muito mais unida, a minha mãe trata as minhas irmãs de uma maneira totalmente diferente do que ela tratava hoje. E é muito bom, assim, ver a recuperação dela, ver como ela tá diferente.